Olá, já estou de volta para o nosso encontro com a informação neste canal tão importante pelas redes sociais, ao qual você tem um acesso aqui pelo YouTube, pelo Facebook, ações que fazem com que você tenha entendimento das ações que acontecem nos nossos hospitais aqui de Bauru. Você, funcionário da FAMESP, seja bem-vindo. Sociedade em geral, seja bem-vinda para conhecer e entender ações importantes que podem mudar, talvez, a sua ação na sua casa. Você entendendo melhor, conhecendo melhor, vai compreender e ajudar também a nossa sociedade. Vamos para mais uma edição FAMESP Notícias no ar. Você sabia que a FAMESP Bauru é gestora de vários hospitais? Vamos conhecer o Hospital Estadual, o Hospital de Base, a Maternidade Santa Isabel e o AME em nossa cidade. São aqui geridos pela nossa FAMESP, cuidando da sua saúde. E hoje, no programa de hoje, mais um cuidado especial. Nós vamos falar sobre nutrição. Como você se alimenta? Você tem prestado atenção na sua alimentação? E na alimentação, no momento em que estamos vivendo pós-Covid? Aquele que teve Covid e precisa de uma alimentação especial, nós vamos entender no programa de hoje. Nós vamos conhecer este cardápio que é oferecido através de um novo guia que foi lançado aqui pela equipe de nutrição do Hospital Estadual de Bauru. E para isso, nós convidamos você para conhecer melhor, entender melhor a sua alimentação, compreender melhor os processos necessários para uma boa alimentação e, principalmente, aquele que mais precisa, na hora que está no hospital, necessitando aí de um cuidado todo especial, a sua alimentação, ela também é toda observada. Desde a pessoa que está aí numa UTI entubada, uma pessoa que está na UTI também entubada, ela precisa de todo o cuidado e a profissional da nutrição vai se reinventando todos os dias, pois estamos conhecendo uma nova pandemia, um novo processo, um novo vírus que chegou aí e nós precisamos entender. E na edição de hoje nós fomos até o setor de nutrição e conversamos com vários profissionais que você conhece a partir de agora, entendendo melhor sobre o processo da nutrição aqui no Hospital Estadual de Bauru. Vamos lá. O Hospital Estadual, desde o início, a nutrição clínica, ela cresceu bastante junto com o hospital. E nós temos aí uma equipe de 11 nutricionistas, algumas dentro da cozinha, na área de dietética, que vincula assim os trabalhos junto com os copeiros que servem as refeições dos pacientes. Temos a nutricionista da produção, que coordena toda a cozinha para que tudo aconteça e os alimentos subam para os pacientes. E temos as nutricionistas da área clínica, que fica praticamente uma em cada enfermaria. E é um trabalho que a gente sempre se orgulhou muito, assim, porque elas, em cada enfermaria, a função delas é estar auxiliando os médicos, na recuperação do paciente, como uma equipe multidisciplinar, e fazer com que a alta dele aconteça de forma mais rápida, ela trabalhando em torno ali junto com o médico, ajudando na terapia nutricional. Então elas avaliam os pacientes, adequam as dietas, coloca a suplementação para os pacientes quando tem a indicação, e isso é de extrema importância no pré-operatório de pacientes de grandes cirurgias, pacientes oncológicos, pacientes queimados, hemodiálise, que nós temos aqui no hospital, os pacientes que estão fazendo quimioterapia ambulatorial. Nós também atendemos, que foi um trabalho de iniciativa das próprias nutricionistas. Todas são contratadas para trabalho nas enfermarias, mas tendo em vista a grande demanda dos pacientes oncológicos que o hospital começou a atender, elas viram a necessidade de atender no ambulatório e passaram a atender. Então, praticamente uma vez por semana, uma nutricionista atende no ambulatório de oncologia. Conhecemos um pouquinho desse processo de nutrição hospitalar, de como funciona, como as equipes se direcionam para melhor atender os pacientes. E agora, no Covid? Como nós entendemos esse processo? Várias perguntas, várias pessoas foram acometidas e, graças a Deus, estão aí em suas residências, mas precisam mudanças alimentares, entendimentos alimentares. Vamos entender melhor e buscar algumas respostas para as nossas perguntas, os nossos questionamentos.
E em relação ao Covid, né, que há 2 anos mudou muito a rotina nossa, a nutrição, no início, o nosso conselho de nutrição, assim como vários conselhos, estavam assim preocupados com a exposição do profissional. Então, até que a gente recebesse o aval de que poderíamos entrar nas áreas fechadas, nós ficamos tentando recolher material, né? Porque era uma situação nova, uma doença nova, um vírus novo. E junto com a nossa sociedade de nutrição integral parenteral, que também apoiou muito com aulas semanais, nós tivemos que montar protocolos. Então, a equipe ela tentou se preparar da melhor maneira possível, com aulas, protocolos que a gente ia discutir, que elas discutiam toda semana, né? E aí começou a fazer os atendimentos. A princípio, 2 nutricionistas, né, divididas lá entre as UTIs do primeiro andar, o segundo andar, outra nutricionista junto com o terceiro. E fizeram, né, um trabalho, 2 nutricionistas para uma demanda grande de pacientes, né? Mas naquele início, né, foi dado todo o respaldo em relação à adequação alimentar dos que estavam com via oral, porque baixa aceitação era uma coisa muito frequente, não ter muito apetite, né? Então, uma coisa que ajudou muito foi a parceria com o pessoal do psicossocial, que fazia com que os pacientes tentavam agilizar de uma forma que os pacientes tivessem um celular. Então, em alguns momentos também a nossa nutricionista conseguia se comunicar com ele por telefone, por mensagem, e ele conseguia dizer: olha, no almoço hoje veio arroz e feijão que eu até pedi, mas eu não estou conseguindo comer. E aí a gente já preparava uma outra consistência para ele para o jantar, né? Isso aconteceu. A importância desse profissional, que às vezes nós não vemos, né? Mas estão ali sempre preocupados para melhor desenvolver essa atividade. Ele pensa, ele está estudando, compreendendo as relações, né, do organismo, e esse organismo precisa de alimento. Entendemos um pouco mais. A nutrição ela é fundamental, né? Foi fundamental para que esses pacientes tivessem um desfecho melhor, né? Com certeza contribuiu com a equipe médica, porque se não tivesse o aporte calórico nutricional adequado no momento que eles chegam, né, aqui, com certeza a depressão proteica do corpo, calórica, né, junto com a própria gravidade do vírus, não teria, assim, eu acredito, os desfechos positivos que nós tivemos, né? Então é uma coisa que nos traz bastante orgulho, sim, né? E a equipe está sempre tentando se aprimorar, buscar conhecimentos. Como se reinventar? E como a nutrição pensou também nessa questão pós-Covid? Enquanto nós estamos vivendo a pandemia, estamos dentro dessa ação plena, e depois, no momento que você sai da unidade hospitalar e continua a alimentação na sua casa. Por isso, foi desenvolvido um guia alimentar pós-Covid, para você conhecer também um pouco mais. Para a gente, especialmente nesse último ano, né, com relação à pandemia, os desafios foram enormes, né? Uma doença que a gente não conhecia, agressiva, né, mudando totalmente o padrão nutricional de todo mundo, com pacientes que chegavam para a gente que eram totalmente saudáveis, né, e chegando com complicações que a gente não costumava ver. Então, para a nutrição, acho que foi um desafio muito grande a gente entender tudo o que estava acontecendo com esse paciente e tentar lidar com a situação da melhor maneira possível, né? Eram pacientes que tinham muitas dificuldades em relação à alimentação, não conseguiam comer, perdiam totalmente o paladar, e chegavam para a gente já em condições bem críticas, né? Então o desafio era fazer com que esse paciente se alimentasse, tentando promover a saúde dele. Entender o momento, compreender as ações e fortalecer para que aquele que mais precisa, o paciente, também seja atendido. O serviço de nutrição se propôs a fazer alterações nos seus cardápios, no que era servido para o paciente, dando uma maior atenção naquilo que ele conseguia comer, né?
para a gente tentar promover a saúde dele de modo geral, né? Pensando em tudo isso, a gente viu depois a dificuldade desse paciente no momento da alta em retornar com a alimentação normal, né? Eram pacientes muitas vezes obesos, que influenciou bastante, né, no controle dessa doença. E a gente viu a dificuldade deles depois voltarem numa alimentação normal. O Serviço de Nutrição do Hospital Estadual de Bauru teve que buscar ações importantes, atividades diferentes, novidades para entender melhor a alimentação. Nossa nutricionista teve a ideia de promover um folder, né, explicativo de uma alimentação saudável que pudesse ajudar esses pacientes e a população de modo geral a ter uma alimentação mais saudável no período pós-Covid. Com o guia de alimentação saudável nas mãos, como eu vou entender melhor para também passar aos pacientes? A Verônica, idealizadora do projeto, junto com a equipe de nutrição do Hospital Estadual de Bauru, nos explica o porquê deste guia para melhor atender você na sua casa, o pós-Covid. Desde o começo da pandemia, né, eu e a nutricionista Marcele, a gente começou todo o atendimento via online, né, por conta do nosso CRN. E aí, quando a gente subiu para a enfermaria Covid, para a UTI Covid, a gente via que era muito diferente o peso, o quanto esse paciente perdia de peso na internação. Com o passar do tempo ali, né, estudando e vivenciando o Covid, né, nos pacientes, vendo os pacientes, eu comecei a entender que alguns pacientes obesos e sobrepeso, o prognóstico deles eram muito ruins. E a obesidade, ela é uma doença, né, tida aí como um problema de saúde pública há muito tempo. E aí eu comecei a pensar assim, bom, é uma doença fácil de controle, entre aspas, né, e que está prejudicando o paciente que chega aqui com Covid. E aí eu tive a ideia de fazer um manual de alimentação saudável. Porque se você for conversar com qualquer pessoa na rua, elas têm uma noção do que é uma alimentação saudável. Eu falo que todo mundo tem um pouquinho de nutricionista, então sabe o que é bom comer, o que não é. Mas elas fazem escolhas muito ruins. Algumas pessoas julgam que uma alimentação saudável é muito mais cara, é muito mais difícil, eu tenho que preparar e tal. E não é a realidade. Esse folder que eu desenvolvi, ele teve como base o manual de alimentação para a sociedade que foi feito para o Brasil. Então eles criaram essa diretriz com base na renda dos brasileiros. Então o que tem nesse manual, né? Ele tem a comida de verdade. Então é arroz, feijão, uma salada, um legume. Para quem opta por carne, né? Come carne, uma carne, mas eles usam muito ovo, que são alimentos baratos. E aí eles usaram como base a cesta básica, que muitas pessoas têm acesso. Então, eu utilizei dessas informações do Guia Alimentar Brasileiro para desenvolver um folder que fosse acessível para o nosso paciente aqui do hospital. Então, o que tem nesse folder? É uma alimentação menos industrializada e mais natural, que é a alimentação dos nossos avós, né? Das pessoas que não tinham acesso a esse tanto de alimento que nós temos hoje, embalado, né? Congelado, eles não tinham acesso nenhum e nessa época eles eram muito mais saudáveis que a gente hoje. Claro, tinham problemas de peso? Sim, tinham problemas de peso, mas era extremamente diferente do que a gente vivencia hoje. E aí, com base nisso tudo, eu falei, bom, eu vou criar uma coisa que as pessoas tenham acesso rápido e fácil e que elas entendam a importância de uma alimentação mais saudável possível. Não pelo peso estético, mas sim pela saúde. Porque a gente se alimenta, né, o tempo todo, né, uma coisa que não tem pausa, né? A gente sempre está se alimentando. E aí, quando a gente chega num problema de saúde maior, o que eu faço de bom para o meu corpo vai ser refletido nesse momento. Fazer inter-relações, compreender o que estamos vivendo hoje e passar essa condição à nutrição daquele que mais precisa, o paciente. Mais uma ação importante desses profissionais que estão ali pensando e cuidando da nossa saúde também. Eu acho que não só para quem trabalhou na linha de frente, para quem trabalha na linha de frente, mas todos os profissionais da saúde, em todas as áreas, foi um momento de muita reflexão e pausa no sentido de
meu Deus, né? O que eu tô fazendo? O que eu posso melhorar? Porque é uma doença nova, de tratamento novo. Nós da nutrição, que nós somos apoio, né? No serviço todo, mas que nós ficamos tipo, meu Deus, como que eu trato isso? Aí eu, como profissional, vou atrás de estudar, de melhorar, mas eu preciso que esse meu estudo, essa minha melhora reflita no meu paciente final. Então, para isso, a gente teve que se reinventar. Eu falo que foi 100%. Porque a gente tinha uma visão da nutrição, né, ali certinha, tal, que você tinha um resultado legal e vem uma doença que você precisa refazer tudo que você sabe de ciência mesmo para colaborar com o paciente na alta, né, que é o nosso desejo maior. O trabalho todo é para que ele saia de alta. É possível perceber movimentos importantes desses profissionais para cuidar da nossa saúde, se reinventando através de uma pandemia, como todos nós fazemos todos os dias. Nos reinventamos para sobreviver, para compreender e melhor se relacionar novamente com a sociedade. Para a gente foi um desafio, né, o tempo todo dessa pandemia, algo novo. E a gente viu realmente a necessidade, né, a dificuldade desse paciente de saber mesmo a respeito da alimentação, né, como a Verônica também já abordou, a dificuldade deles do que é realmente saudável, né, se eu preciso gastar muito para ser saudável. E a gente deparou com essa dificuldade, né, principalmente na questão da obesidade, né, do excesso de peso dos pacientes. A dúvida até mesmo, assim, muitos pacientes me perguntavam da quantidade de sal, né, da quantidade de açúcar. Então a gente vê assim, o consumo deles mesmo no dia a dia, né, às vezes a falta de informação que ele tem lá fora, né, e o quanto isso prejudicou no momento, né, dessa pandemia em que ele adquiriu a doença, né. Então aqui eles vinham, né, chegavam, alguns chegavam a ser entubados, né, na UTI. E depois que passava desse processo de extubação, e aí vinha a parte, né, o desmame, muitos em uso de dieta enteral, depois até chegar na dieta via oral, com essa dificuldade mesmo, né, de alimentação, do não conseguir. A Covid, ele tem alteração de paladar nos pacientes, então o não sentir o sabor, né, já dificultava um pouquinho mais também. Então foi de extrema importância, né, a atuação da nutrição com esses pacientes, assim, a ponto de tentar fazer eles comerem o que realmente eles conseguiam mesmo, né? Então, o serviço todo foi modificado aqui embaixo, o serviço de nutrição, para atender a necessidade desse paciente mesmo, né? Então, assim, o uso de suplementação via oral também fez toda a diferença nele, no estado nutricional. Claro que muitas vezes ele não consegue ter o acesso à suplementação lá fora, mas dando um suporte aqui para ele, depois com esse folder de orientação, né, o que ele pode suprir lá fora, uma coisa mais assim, dentro daquilo que ele pode, né, da aquisição dele, do financeiro, né, para dar continuidade, porque não adianta a gente nutrir só o paciente, cuidar dele dentro do hospital, a gente precisa pensar nele lá fora, qual é a realidade desse paciente lá fora, o que ele realmente vai ter acesso, né, e a Verônica teve essa ideia de criar esse folder justamente para isso mesmo, para a gente poder orientar esse paciente, né, daqui para frente, como que eu tenho que seguir a minha vida, né, qual o tipo de alimentação que eu preciso ter, né, a perda de peso é muito grande, então muitos saem daqui, né, de alta com uma perda de peso absurda, às vezes debilitado, né, então a equipe multi, na verdade, fez toda a diferença nessa pandemia, né, para auxiliar esse paciente COVID. Nós conversamos com profissionais na edição de hoje, esses profissionais falando deste movimento tão importante que você acompanhou aqui conosco, né, dessa ação de se reinventar, de criar o guia, de mostrar ações. E aquele que recebe? Nós fomos até a um leito hospitalar aqui no Hospital Estadual de Bauru conversar com um paciente pós-Covid. Ele está em recuperação e nos fala dessa ação importante de receber. Estou mostrando para você a imagem, enquanto a nutricionista orienta o paciente ali já para que ele possa, ao sair da unidade hospitalar, em sua residência, ele possa também ter condições de dar continuidade numa boa alimentação. Aqui ele está tendo essa boa alimentação, sendo cuidado pelo processo importante dos profissionais de nutrição, mas na sua casa, como que ele será cuidado? Essas imagens que você nos acompanhou aqui agora são importantes para você perceber. E agora também eu converso com ele para que ele nos fale dessa relação importante, desse encontro com a informação para melhor ser cuidado depois que sair da unidade. Eu tive Covid, né? E tive que ser entubado devido às complicações. Ainda estou internado, né? Que foram algumas sequelas que ficou no pulmão. Pra gente não pegar
e tá comendo qualquer coisa, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação mais sadia, né? Depois do Covid, né? Por causa que são precauções, né? Que para vir sarar mais rápido, né? Acabar com as sequelas, né? O tipo de alimentações, né? Os tipos de alimentações que tem que mudar alguma coisa, né? Tirar alguns tipos de gordura, né? Trabalhar com coisas da natura, né? Trabalhar com coisas mais ricas em proteínas, né? Coisa que criança mais gosta, né? Ó, as sopinhas, tá aqui, ó, ultraprocessados. Então assim, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, miojo. Então essas coisas o senhor deve evitar na sua alimentação, tá? E os alimentos de ouro, ó. Água, bastante água, né, pra hidratar, leite, frutas, né, tomar líquidos, tipo assim, um suco às vezes natural ao invés do refrigerante. Estamos chegando ao final do FAMESP Notícias de hoje, mas eu convido você para que vá ao nosso site e confira esse guia. Ele está lá no nosso site também. Eu estou deixando aqui o endereço para você acessar ao nosso site e também entrar em contato com essa informação mais claramente. Aqui é o guia, tem todas as informações, como as nutricionistas falaram no programa de hoje, né? Um guia acessível, ele foi criado através de ações importantes da nossa cesta básica brasileira, que tem e dá condições a você a se organizar com os alimentos para poder servir aí na sua casa. Às vezes nós não entendemos, fala, mas a nutrição é difícil, complicado, como nós falamos no programa de hoje, eu não tenho condições de fazer uma dieta saudável. Temos condições sim, através de guias importantes como esse, que leva a informação para você especialmente. Então acesse o nosso site aqui, mais uma vez, o nosso site, o endereço para você acompanhar e ler ali as receitas, todas elas prontas para você estar aí executando na sua casa. Viu que importante? Mais um programa FAMESP Notícias para você, recheado de informações. Hoje nós fizemos esse especial para que você acompanhasse também e percebesse que pós-Covid também precisa da atenção na sua casa, como a alimentação, da nutrição. Várias outras ações, nós ainda vamos trazer também importantes reflexões pós-Covid para os pacientes estarem cada vez melhor com a sua saúde. Por isso nós temos os profissionais competentes aqui na FAMESP que nos auxilia nesse processo. Aqui no Covid, dentro do Hospital Estadual, e o pós-Covid também na sua casa. Não deixe de curtir o nosso canal ali no YouTube, também aqui no Facebook, onde você acompanha esse programa agora. No YouTube temos todos os programas FAMESP Notícias, todas as ações de dicas de saúde, enfim, um canal completo para você estar sempre acompanhando as informações que chegam até você, talvez de uma forma mais educativa. Esse é o nosso processo no programa de hoje. Um ótimo momento para você aí e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.